Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje iniciar um novo livro da nossa Escola Bíblica Dominical. E o livro eu estou tendo um probleminha aqui com o microfone. Espera um pouquinho. Bom, já vai passar. Isso. E o livro que nós vamos estudar é este aqui agora, ó. Concluindo o Pentateuco. Olha aí que bênção, irmãos. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, tem sido uma bênção. E nós vamos então agora, já estudamos Gênesis e vamos concluir o Pentateuco, ou seja, os outros 4 livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós vamos iniciando aqui no capítulo número 1, que vai falar sobre a escravidão no Egito. Eu vou ler o texto base aqui de Êxodo 1, 6 a 13, para que a gente entenda. Olha, morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles, ou seja, o Egito estava cheio de israelitas, né? Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Bom, muito bem. Nós vamos falar sobre um período de 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito. Muito bem. Quando começou esse tempo de escravidão? Foi depois que morreu José e toda aquela geração de José, né, com seus irmãos. Quando toda aquela geração morre, então começa a escravidão. E por que começou essa escravidão? O texto deixa muito claro que foi uma decisão política. O novo faraó, o novo rei do Egito, faraó, o título é faraó, ele, vendo que os israelitas eram em grande número, e aqui há uma característica interessante que diz que era um povo também, além de mais numeroso, mais forte do que os egípcios, né? Havia vigor físico nos egípcios. Então havia o medo de que os inimigos do Egito fossem atacar e fizessem uma aliança com os israelitas para que houvesse então ali um exército muito forte para atacar o Egito. Bom, muito bem. Então, o que decidiu-se fazer? Torná-los escravos. Porém, quanto mais se escravizavam os israelitas, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. E o problema, então, aumentou para o Egito. Bom, tudo isso a gente precisa entender sob a ótica de uma coisa interessante. O Egito só era o que era por causa de José. José foi o grande governador do Egito. E aqui então diz que veio um novo rei que não conhecia a José. Como? Como pode uma
geração, um rei que não conhecia José, sendo José o que foi no Egito. Ele foi famoso, sábio, conhecido. Por causa de José, o faraó comprou quase que toda a terra para o Egito. Bom, é simples de nós entendermos isso. Diz aqui a palavra que morreu José e todos os seus irmãos. Então isso passou um tempo muito grande. O tempo, ele tem esse poder de trazer esquecimento às pessoas, caso não haja uma tradição oral de ensinamento. Se as pessoas elas não vão por tradição oral, passando as histórias para frente, o tempo ele consumirá a lembrança e das pessoas, né? Então, o que aconteceu? Passou-se o tempo e os egípcios não passaram para frente a história de José. Por quê? Primeiro porque não havia interesse. José era um estrangeiro, famoso no Egito. E, por um outro lado, o faraó era como uma divindade, era um deus. Como poderiam acabar com os deuses territoriais? Como poderia haver alguém não divino maior e mais famoso do que o Deus da terra? Então vamos acabar com a memória dele. Foi isso que aconteceu. O tempo aliado à falta de uma tradição oral que trouxesse a verdade, acabou com a história. E isso é uma atitude de muitos governos autoritários, ditatoriais, que querem acabar realmente com a memória de um povo. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, quando a gente pega no Pentateuco, na lei, a lei diz: fale da lei para os seus filhos, assentado em pé, enquanto andando com ele pelo caminho, né? Por isso que fala também, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque aí quando for mais velho não se desviará deste caminho. Ou seja, o ensinamento oral é muito importante. Outra forma de ensinamento é a questão da ceia do Senhor, que é muito importante, que diz que todas as vezes que vos reunirdes como igreja, que partam o pão e participem do cálice, ou seja, comemorem a ceia. Porque a ceia, ela está como uma tradição oral e até teatralizada. Ela está ensinando e passando às futuras gerações a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, o sacrifício de Jesus. Olha como é importante que as crianças participem da ceia, estejam assistindo à ceia, estejam entendendo a ceia. Como é importante que você, como pai, como mãe, leia as histórias da Bíblia para o seu filho. Por que o Islã cresce tanto? Porque no Islã é obrigatório que as crianças decorem o Alcorão. Elas são obrigadas a decorar o Alcorão. Então é algo que nunca vai morrer. Mas se nós, como cristãos, nós nos furtarmos das nossas responsabilidades, que são responsabilidades de estarmos ensinando aos nossos filhos a palavra do Senhor através de leitura bíblica, através de devocionais, através de cultos domésticos, e levá-los à igreja, ou seja, irmos e levarmos para a igreja, haverá uma geração que não conhece Jesus. É o que vai acontecer. Então, aqui é o grande ensinamento.
E aí o que aconteceu? Aconteceu que o povo de Deus virou escravo. E se nós nos furtarmos desta responsabilidade como pais, principalmente como pais, tá? Porque esta responsabilidade é muito mais dos pais, tá? De ensinar, ler e levar à igreja. Nossos filhos não vão conhecer Jesus e se tornarão escravos. Escravos nas mãos dos poderosos e do inferno. Pense nisso. Pense nisso. E aí então, você vai poder ouvir, ler, estudar aqui essa lição número 1, que vai falar sobre toda a escravidão, o tempo de opressão de Israel, né? Como eles eram oprimidos, afligidos, né? E quem Deus levantou para libertar Israel deste cativeiro, o cativeiro egípcio, que foi Moisés. Como foi esta preparação, este chamado de Moisés, o que é algo muito importante. Então, olha só, você estuda, leia o livro, você pode ler este livro para os teus filhos, estudar junto com eles esta lição, né? E aí eles vão conhecendo junto com você, e você como um sacerdote ou uma sacerdotisa do lar estará ensinando os seus filhos. O sacerdote, meus irmãos, ele tinha por função tanto oficiar o sistema religioso, como também ensinar. Os sacerdotes, eles também eram mestres. Então, ore com os seus filhos, pelos seus filhos, mas também os ensine a palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Então você leia o capítulo número 1 deste livro, tem aqui 4 perguntinhas para você responder, e assim vamos prosseguindo, fazendo com que Jesus seja conhecido, a começar das nossas casas. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.